para vocês, né? A gente viu até agora a prova de vocês, informações importantes primeiro, né? A prova de vocês, se eu não estou enganado, a semana de prova, vocês sabem quando vai ser? Não, pelo menos eu não sei. Não faço nem ideia. A semana de De prova. novo? Oi? Não foi ontem a prova? Ai, tô achando muita prova. Não, mas na cara dele é melhor, meu Deus. Ô, gente, foi isso que eu tava ontem? Continua, JP, continua. Tá. É, as provas de vocês, avaliações trimestrais, vão ser de 1º a 11 de setembro, se eu não estou enganado. O conteúdo já foi enviado já. O conteúdo da prova de vocês vai ser esse capítulo, essa unidade 7 toda. E se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, e o comecinho da unidade 8, mas vai ser mais essa unidade 7, beleza? Aí só recapitulando o que a gente já viu. A gente viu os produtos notáveis, aí os produtos notáveis que a gente viu, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença, que é a multiplicação, né? X mais 1, A mais B, vezes A menos B, mais ou menos. Aí a gente viu semana passada as fatorações que tem. A gente viu a fatoração pelo fator comum, a fatoração por agrupamento, fatoração do trinômio, de dois quadrados, né, da diferença de dois quadrados, e a fatoração usando o trinômio do quadrado perfeito. Essa matéria até aqui, vocês já viram no ano passado, no 8º ano. Então, assim, foi mais uma pincelada, uma revisada das coisas. As correções, se eu não me engano, eu não postei para vocês ainda, mas antes da prova, na semana antes, provavelmente, na semana antes da prova, na sexta-feira anterior à prova, né? Ai, desculpa. A gente deve fazer 2 videoconferências. Aí eu vou dar uma revisão geral da matéria, beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida nisso ainda, que eu não postei as correções, né? Vou mandar as correções para vocês. Caso mesmo assim vocês tenham alguma dúvida, me mandem mensagem me avisando que vocês estão com dúvidas, vocês não estão entendendo, que aí eu consigo revisar, beleza? Que eu me organizo para uma videoconferência dar uma revisão geral, tá bom? Beleza. O que a gente vai ver hoje? Opa, tem alguém entrando aqui, ó, Vitor Bona. Vitor Bona. O que a gente vai ver hoje? Vai ver sobre... Nossa, fica legal. A gente vai ver sobre equações do segundo grau, com uma incógnita só. O que quer dizer uma equação de segundo grau? Deixa eu transmitir a minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Isso aqui é interessante vocês copiarem no caderno de vocês. Equações do segundo grau. Vou colocar aqui. 16 não, tá pequeno. 36. Beleza, está ótimo desse tamanho aqui. O que são equações do segundo grau? Vocês lembram? Nunca viram? Não sabem o que é? Não tem nem ideia do que é? É com expoente elevado a 2, né? Exatamente. Então, a gente fala o seguinte. Deixa eu colocar aqui a definição certinha. Opa. Eita. Toda equação que pode ser escrita pela forma de... Vai colocar aqui 2 pontos e colocar aqui embaixo. A vezes x elevado ao quadrado, mais b vezes x, mais c igual a 0. Vou colocar isso aqui no centro. Toda vez que eu posso escrever uma equação dessa forma aqui, que a gente tem o quê? Com A. O A precisa ser diferente. Eu vou colocar aqui o igual, mas depois eu vou colocar a barrinha, tá? Vou colocar assim, ó. A diferente, não.
diferente de zero. B e C reais. É chamado de equação do segundo grau. Então, toda vez que a gente escreve alguma equação... Deixa eu montar essa letra aqui. Toda vez que a gente consegue escrever uma equação dessa forma aí, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que a gente tem o a não pode ser zero e o b e c tem que ser números reais, ou seja, pode ser qualquer número. Toda vez que a gente consegue escrever uma equação dessa forma aqui, ó, ela é chamada de equação de segundo grau. É igual a Michele falou. Toda vez que a gente tem o x ao quadrado aqui, é uma equação de segundo grau. Beleza? Esses valores de A, B e C aqui, eles são chamados de coeficientes. Eles são coeficientes numéricos. Beleza? Eu não entendi. O que você não entendeu? Não entendi, tô perdida. Simplesmente não entendi. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente tem as equações, ó, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Primeira coisa, o que é uma equação? Você lembra? Para ser uma equação, eu preciso ter letras, por exemplo, 3x mais 1 igual a 5, por exemplo. Isso daqui, ó, é uma equação. Por que isso é uma equação? Porque eu tenho letras e o sinal de igualdade. Então, toda vez que eu tenho uma variável, uma incógnita, né, e uma igualdade, isso aqui é chamado de equação. Beleza? Agora a gente tem equações de diversos graus. O grau de uma equação é dado pelo expoente que está na incógnita. Então, por exemplo, se eu tenho essa equação aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, 3x mais 1 igual a 5. Esse daqui, ó, qual que é o expoente que está aqui junto com o x? 1. Quando não tem nada, tem 1. Então, essa aqui é uma equação de primeiro grau. Quando que vai ser uma equação de segundo grau? Toda vez que a gente puder escrever uma equação dessa forma aqui, ó. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Então, toda vez que eu tenho um expoente 2 aqui, ó, aí lembrando o seguinte, o a não pode ser zero. Por quê? Aí pensa o seguinte, ó, esse aqui, ó, esse a, esse b e esse c vão ser números. Assim, ó, vai ser assim, ó. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. Vai aparecer para vocês isso daqui, ó. Isso daqui é uma equação de segundo grau? Sim, porque, ó, reparem aqui, ó. Quem está no lugar do A? O 3. 3, Quem está no lugar do B? 5, Quem está no lugar do C? 4. 4. Então, isso daqui, ó. Reparem que eu posso escrever isso daqui dessa forma aqui, ó. Então, isso é uma equação de segundo grau. Então, toda vez que eu tiver uma equação cuja incógnita está elevada a 2 ou a mais, no caso só a 2 ou ela pode estar a mais 2? Só Só a 2. 2. Se for, por Só exemplo, dois. 3, é de terceiro grau. Se for 4, quarto grau. E por aí vai. Entendi. Beleza? Professor, Ok. mas e se tiver várias letras e uma letra tiver elevada Não, aqui a ao gente vai quadrado trabalhar e com outra uma letra só. Isso aqui é uma equação de segundo grau com uma incógnita. Se tiver várias incógnitas, é outro caso. É sistema de equações.
Ah, tá bom, entendi. Calma, pode ter alguns casos, assim, que tem duas letras, por exemplo, eu posso colocar alguma outra letra, só que isso a gente vai ver mais para frente. Mas também vai ser através de equação de segundo grau. Mas por enquanto, calma um pouco. Beleza? Beleza, beleza. Professor, Oi. e vai ser sempre zero? O resultado não, né? A gente sempre tem que fazer ficar igual a zero. A gente vai chegar lá também. Aí só uma coisa Ah, importante aqui em relação à definição. Por que que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A aqui for zero, se aqui vale zero, zero vezes x ao quadrado dá quanto? Vai dar zero. zero. Então, Vai dar isso zero. daqui, que é uma equação de segundo grau, vai se transformar numa equação de primeiro grau. Então, por isso que o A não pode ser zero. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, em relação a... Opa! Em relação a essa fórmula aqui... Opa, tem alguém entrando. Pedro Arthur. Em relação a isso daqui, alguma dúvida? Não. Não, né? Qual que é o Não, segundo só o passo? zero mesmo. Qual que é o próximo passo que a gente precisa saber? Identificar essas letras aqui. Ah, professor, isso é fácil. Sim, é fácil. Só que assim, eu vou bem passo a passo, porque se no meio do caminho vocês não entenderem alguma coisa, fala. Porque essa matéria é simples, ela não é difícil, só que ela tem um passo a passo a ser feito. É lógico que assim, que com a prática a gente vai cortar uns caminhos, né? Vai resolver mais fácil. Só que assim, o passo a passo, que é o jeito mais fácil, digamos assim, mais fácil de entender, é seguir nesse passo a passo. Depois que seguir esse passo a passo, aí vocês vão desenvolvendo da forma de vocês. Beleza? Então, o próximo passo que a gente tem que saber é o quê? Identificar esses coeficientes aqui, ó, o A, o B e o C. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, identificar coeficientes. Vamos lá. Igual o primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Vou pegar ele mesmo. 3x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. O que que eu faço aqui? Ó? Eu posso, para ficar mais fácil, eu posso colocar aqui embaixo essa forma genérica aqui. Ó. X ao quadrado mais bx mais C igual a zero. Analisando aqui, quem ficou no lugar de quem aqui? Ó? Isso a gente já fez, né? O A vale. Quem está aqui é o 3. O B, quem está aqui no lugar do B? 5. 5. E o C? 4. 4. Simples, né? Vamos colocar valores negativos agora. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Como que eu faço aqui agora? Vou fazer da mesma forma. Vou colocar aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Substituindo aqui, ó, quem está no lugar do A? O 5. Quem está no lugar do B? Reparem o seguinte, na forma... Não é essa coisa, não? Oi? Ah, não, você mudou. Tá bom, perdão, não vi, perdão. Tá certo, continua. Continua. Quem está no lugar do B aqui, ó? Reparem o seguinte, aqui sempre vai ser positivo. Então, esse sinal que está junto com o B aqui, com o X aqui, ele vai ser negativo. Então, vai ser menos 3. E o C, a mesma coisa. Aqui está positivo. Como aqui está negativo, ele vai ser negativo. Beleza? Beleza. Coisa importante vocês saberem e entenderem. Sempre, isso sempre. Quem vai ficar junto com o x ao quadrado é o valor do A. Professor, mas está ao contrário. Tá? Se tivesse assim, ó, exemplo aqui, ó, menos 3x
mais 5x ao quadrado menos 2. Quem está junto com x ao quadrado aqui, ó, não continua sendo o 5? Entenderam ou não? Sim. Tá, Quem... continua sendo 5. Oi? Continua. Quem está junto com x ao quadrado é o 5. Então, o A vai continuar sendo 5. Ah, professor, mas está em ordem diferente. Não tem problema. A gente coloca naquela ordem que a gente tem aqui, ó. O valor com x ao quadrado no começo, o valor com x e o valor com c. Beleza? Beleza. Professor, Oi? vai ser equação de segundo grau quando tiver só uma letra elevada ao quadrado ou, tipo, pode ter o outro x também ao quadrado? Igual ali no exemplo, A gente vai 3x pode somar ser ao para quadrado resolver. também. A gente vai chegar nisso agora, nesse exemplo agora. Ah, tá. Pensa o seguinte, ó, igual a Michelle falou. Se eu tenho agora uma expressão assim, ó, uma equação da seguinte forma. 3x ao quadrado menos 5x mais 7x ao quadrado menos 2 é igual a 7x menos x ao quadrado mais 3. Como que eu vou fazer isso daqui para determinar os coeficientes? Primeira coisa que eu vou fazer é que isso vai ser sempre. Sempre eu vou ter que reescrever isso daqui em algo assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o primeiro passo para resolver é isolar tudo vai para o lado esquerdo. Então, tudo isso aqui vai para o lado de lá. Vou repetir tudo aqui então. Ó. 3x ao quadrado menos 5x mais 7x ao quadrado menos 2. Mais 7x, passa para cá, menos 7x. Menos x ao quadrado. Como trocou de lado, fica positivo. Mais 3, como trocou de lado, fica negativo. Agora sim, ó, como não sobrou nada do lado de cá, eu passei tudo para lá, ficou igual a zero. Alguma dúvida até então? Ué, ficou zero? Hã? Quê? Ficou zero. Por que você? É, porque, tipo, não pra mim tinha passava. nada aqui. Ó. Tudo que estava aqui, ó, eu passei para o lado de lá. Não é só as letras? Não. Era só as letras. Agora eu estou passando tudo. Porque eu quero que fique igual a zero. Então vai ser sempre zero, né? O resultado. Então, as equações de segundo grau eu tenho que fazer chegar a zero. É isso? Isso. Eu passei tudo para o lado de lá. Tá, né? Quando o número tá ao quadrado também conta como equação de segundo grau ou é só letra? Não, só letra, só incógnita. Ah, então tá. Beleza? Essa parte aqui, todo mundo entendeu? Ó, eu passei tudo que estava do lado da direita, eu passei para o lado de lá. Por quê? Porque eu sempre vou ter que fazer. Porque eu preciso ficar aqui igual a zero. Beleza? Tá. Alguma dúvida? Não, é só passar as coisas para outro lado, né? Isso, exatamente. Ô, Aí professor, agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os termos que são semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado. Ó. 3x ao... Deixa eu colocar bem didático, vou colocar de outras cores. Ó. 3x ao quadrado mais 7x ao quadrado dá 10x ao quadrado. 10x ao quadrado mais x ao quadrado ficou o quê? 11x ao quadrado. x ao quadrado. Vou colocar de laranja agora. Os x, ó. Menos 5x menos 7x. Menos 5 menos 7 vai dar menos 12x. E, por fim, menos 2 menos 3, somando vai dar menos 5. Isso é igual a zero. Pronto, ó. Essa equação aqui, ó. Eu posso reescrever de forma semelhante a essa daqui? sim.
Agora deu uma clareada, né, na minha cabeça. Caraca, agora tá bem melhor. Deu O aquele. A vale quanto? 12x ao quadrado. 11. É, cheguei 12 aonde? Eu, hein? Sai. Dois Isso aí. aqui. Só que lembra outra coisa importante, ó. As letras não são coeficientes. É só o número. As letras não vão, só os números. Coeficiente é o quê mesmo? Não, é sério. Ai, meu Deus. Acho que o professor travou. Ele travou, aí ele voltou. Entenderam? Alguma dúvida? Você travou, cara. Você tava travado. Travou o quê? Eu, a câmera ou o Travou o computador? áudio, a câmera travou tudo. Repete aí. Vamos lá, deixa eu transmitir aqui. Voltou? Tá normal? Você tá. O Peraí. áudio também. Sim, Agora a sim. tela vai ficar. Calma aí. É isso. Isso, voltou. Então, aqui, ó. O A vale 11. Aí o que eu falei com a Ilana. É só o número que é coeficiente numérico. Professor, Oi? o que é coeficiente mesmo? São os números. E as letras é incógnita. Isso, exatamente. Tá bom. Então, ó. O 11, coeficiente é o A. O A vale 11. O B, menos 12. E o C, menos 5. Alguma dúvida até aí? Não. O que eu quero que vocês façam agora? Rapidinho aí, ó. Professor, Abra depois o só livro deixa de eu vocês. copiar esse negócio ali rapidão. Beleza, pode copiar, não tô te Ah, é. segurando não. Não, é que não tá dando pra ver lá no Ah, começo. tá, vou levantar aqui, calma aí. Deixa eu tirar o assim, tá bom? Aí, dá pra ver aqui. O que eu vou pedir para vocês agora, rapidinho? Vocês façam aí na página 21 de vocês, tem essa tabela aqui, ó. Vou colocar aqui na tela também, ó. Tá vendo aí, ó? Equação do segundo grau e coeficientes. Tá vendo aí? Coeficiente qual livro? Didático ou atividade? Didático, livro didático. O que eu quero que vocês façam? Eu quero Eu tô que vocês... só falando e depois que eu fui ver aqui no meu microfone tá desligado. Oi? Enfim, você. No caso, a gente só vai ter que fazer isso aí que você tava explicando, né? Tipo, botar só zero e depois juntar, do jeito que você fez. Isso. Só que nesse caso aí do livro já tá todo já certinho já, Aham. tá bom? Façam aí, ó. Que horas agora? 8h20. 5 minutos, não, nem 5 minutos, não, muito pouco. Muito tempo. 3 minutinhos para vocês fazerem. Rapidinho vocês fazem. É pra eu colocar só os coeficientes, né? Isso. Não dá pra resolver não, né? Como assim resolver? Sei, resolver, tipo, menos 2 ao quadrado mais x. Não tem como resolver. Por enquanto é só os coeficientes mesmo. Tá bom. Professor, qual página esse dever aí? 21.
Nossa Senhora. E aí, conseguiram fazer? Pera aí, tô terminando. Professor, para fazer o que a gente estava fazendo aqui, A é igual a isso, B é igual a isso, é? Isso, exatamente. Mas na primeira aí nem tem como, porque tá faltando um número, né? Tá, não, presta atenção. E aí? Tô terminando. Tô terminando. Manu, tá fazendo? Ó, o Vitor Antônio entrou. Não tô dormindo, tá? Que eu sei que você perguntou diretamente se eu tô dormindo, então. Sua voz tá boa hoje, tá? Você não tá com sono, não. Não, eu tô com sono, sim. Sofia, tá aí, Sofia? Ué, quem manda mensagem aqui? Infelizmente. Tá travando. O zero conta como Aham. coeficiente? Não, né? Se não tem nada, ué. É zero. Se não tem nada, lembrando que o A não Conta? pode ser zero. O B e o C pode ser qualquer número, né? Tá. Mas, tipo, o zero da equação. Conta não, né? Igual, Não, sei não. lá o que, sei Tem lá que o ser que, igual igual a a zero. zero. Não, esse zero não é nada, não. Esse Esse zero zero não é do final nada. conta não? Ah, tá. O coeficiente é só A, B e C, né? É para fazer só essa tabela, né, professor? Isso. Já fizeram? Bom, vamos fazer aqui, vamos corrigir aqui. Ó, Já. vamos lá, determinar o valor de A, B e C. É simples, né? O A na primeira aqui vale quanto? -2. Menos 2. O B, 1. quando não tem nada aqui junto com X, ele tá o 1 aqui, né? Então, o B vale 1. E o C
Menos 10. Menos 10. Muito bem. Na segunda aqui, ó, o A vale quanto? Ó? O A é o que está junto com o x ao quadrado. Vale 2. O B 3. está junto com o x. Então, reparem aqui que está fora da ordem. Então, B vale 3. E o C vale 12. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, né? Na terceira aqui, ó, o A, quando não tem nada junto aqui, o A, quando tá vazio aqui, vale 1, né? Então, o A vale 1. O B é o que está junto com o x, então vale 12. E o C, ó, como não tem nada aqui, quer dizer que é como se estivesse aqui, ó, mais 0. Então, o C vale 0. Beleza? Beleza. Beleza, positivo operante. Não entendi. Beleza, falei beleza. A quarta aqui, ó, o A vale 3. O B, a mesma coisa desse aqui, ó. Como eu não tenho nada com x, é a mesma coisa que eu tivesse mais 0 vezes x, que daria 0. Então, o B vale 0 e o C menos 16. E, por fim, essa última aqui, ó, o A vale menos 5. Como não tem valor de B, deixa eu passar para cá. B vale 0 e o C também vale 0. Beleza? Alguma dúvida? Não, não. Não. Eu tenho uma dúvida, mas acho que não é tão relacionada a isso. Fala, diga. Qual a diferença de equação e expressão? Se tiver diferença. Equação, eu tenho sinal de igual. Eu tenho uma solução. Uma ou mais soluções, mas eu tenho um valor, é aquele valor ali e acabou. Por exemplo, aqui, vou pegar uma equação de primeiro grau, que é mais fácil de resolver. Mais 1 igual a 0. Vou colocar x mais 1, mais fácil aqui. X mais 1 igual a 0. Qual que é o valor do x aqui? Teu áudio tá abafando. Deixa eu tentar melhorar aqui. Ó, x mais 1 é igual a 0. Resolvendo isso daqui, ó. Isso é uma equação. Eu passei para o lado de cá. X fica, então, igual a menos 1. Correto? Sim. A única... Oi? Mas não tem que ser sem empresário? Não. Calma. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu estou explicando a diferença de equação e expressão, que você perguntou. Então, Aqui eu tenho uma expressão, uma equação de primeiro grau. Aí o que eu falei com você? Que a diferença é que equação tem um sinal de igual. expressão não Aí tem, eu tô não? explicando o seguinte, ó. Uma equação. O que é uma equação? Eu consigo resolver uma equação. Por exemplo, x mais 1 igual a 0. Eu resolvi, eu descobri que o x vale menos 1. Pronto. Menos 1 é a solução dessa equação. Agora, se eu tenho uma expressão x mais 1, isso aqui é uma expressão. Qual que é o valor dessa expressão? Não sei. Pode ser 0? Pode. 0 mais 1 dá 1. X pode ser 1. 1 mais 1, 2. X pode ser 3? Pode. 3 mais 1 igual a 4. E por aí vai. Quando eu tenho uma expressão, eu posso colocar diversos valores. Pode ser qualquer valor. Já na equação, só possui uma, dependendo do grau, né? Possui a quantidade de raízes, a quantidade de soluções. Beleza?
Entendi. Beleza. Então, Hoje vamos tá lá. Aí, meio mais ou menos, tá? voltando aqui para a equação de segundo grau. A gente viu aqui, ó, que a gente tem alguns tipos de equação de segundo grau. Ó. Reparem o seguinte, a gente vai subdividir equações de segundo grau em equações completas e equações incompletas. O que é uma equação de segundo grau completa? Vou anotar aqui, ó. Equação de segundo grau completa. O que é essa equação? É a equação que os coeficientes, vou colocar assim, né? Todos os coeficientes são diferentes de zero. Então, quando a gente tem aqui, ó, uma equação, tá certo? Tá. Uma equação que todos os coeficientes são diferentes de zero, é uma equação de segundo grau que a gente chama de completa. Quando que ela é incompleta? Quando B ou C é igual B e ou C, né, é igual a zero. Então, quando a gente tem uma equação completa, todos os coeficientes são diferentes de zero, e para ela ser incompleta, B ou C, ou então os dois, são zeros. Equivale a zero, né? Então, por exemplo, marcando aqui, ó, essa primeira equação aqui, ó, ela é completa ou incompleta? Completo. Completa. Vou colocar um C de completa aqui, ó. Essa segunda equação, ela é o quê? Completa ou incompleta? Completa. Completa. Essa terceira equação aqui, ela é o quê? Incompleta. Incompleta porque o C vale zero. Então, ela é, ó, incompleta. Essa quarta equação, ela é o quê? Incompleta, porque o B vale zero. Incompleta porque o B vale zero. E essa última equação, ela é? Incompleta, porque o B e o C vale zero. Exatamente, ela é incompleta porque o B e o C valem zero. Então, Beleza? Alguma dúvida nisso? não. Então, ó, o que a gente viu hoje? Para mim já está suficiente. Ó. A gente identificou como que é uma equação de segundo grau, entendeu como que a gente vai identificar os coeficientes. Aí lembrem disso. Sempre tem que estar escrito dessa forma aqui, ó. A vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c igual a zero. Sempre, professor, não está dessa forma, o que eu faço? Eu coloco e reescrevo dessa forma. A gente viu isso hoje e a gente viu também a diferença entre uma equação completa e uma equação incompleta. Com base nisso, alguma dúvida? Não Acho que tenho. não, professor. Tranquilo. Não, que eu tinha, já perguntei já. O que eu quero que vocês façam para amanhã? Vocês vão ter até amanhã, até meia-noite, para fazer e me enviar. São essas questões aí, ó, da página 22. Eu vou colocar até aqui na tela, para caso algum que seja sem livro. Deixa eu colocar aqui embaixo. São as questões 1, essa questão aqui. A questão 2. A 3 não precisa fazer. A 4 também não precisa fazer. E a questão 5 é para fazer. Deixa eu copiar aqui. São para fazer Que essas página? três páginas. Então, 22. então vou 22? fazer a 1, a 2 e a 5, certo? Isso, exatamente. É para Ok. fazer e enviar lá pelo positivo on. Quer ver? Vou até ler com vocês aqui, para caso tenham alguma dúvida. Ó. Primeira questão. Assinale as equações que são de segundo grau. E para essas, identifique os respectivos coeficientes. A, B e C. Beleza? Professor, mas lá nos exemplos que a gente deu, era tudo com X. Não tem problema. Se eu tenho uma incógnita, ó, aqui o valor é de P. A variável aqui é P. É a mesma coisa que lá, só mudou a letra. Aí vocês vão identificar quais que são equações de segundo grau e quais são os coeficientes, A, B e C.
Alguma dúvida? Não. Na número 2. Na número 2 é o caminho inverso, ó. Para cada item, escreva a equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, de acordo com os coeficientes dados. Em seguida, registre se a equação encontrada é completa ou incompleta. Então, nessa aqui, ó, ele já deu os coeficientes e quer que a gente reescreva a equação e fala se ela é completa ou incompleta. Beleza? Beleza. Ai, Daí tem que beleza. colocar um doisinho, né? No A. Oi? Daí tem que levar o A ao quadrado, né? Não, não precisa. Quem está elevado ao quadrado é só o x, é só o x. Esses coeficientes é só o número mesmo. Você vai pegar e colocar ali só. E completar com o X, o A e o B. Isso, exatamente. E aí o A, o X do A que é elevado ao quadrado. É, só que não vai ter que precisar levar nada ao quadrado. Tá. Porque esses A, B e C aqui são só os números que estão na frente. Vai ficar assim mais ou menos, por exemplo, o A menos 1 x ao quadrado. Só isso ali, Isso. acabou ali. E por fim, o número 5, que é um pouco mais chatinho, mas é fácil também, ó. Desenvolva o primeiro membro de cada equação a seguir para verificar que são equações do segundo grau e apresente-as na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, vocês vão fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui, ó, nessa parte aqui. Vocês vão resolver essas equações e vão escrever dessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Então, deixa eu parar de gravar aqui.